Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. Kindred Laços de Sangue, escrito por Octavia E. Butler. É uma autora consagrada da ficção científica e esse livro é uma obra de ficção especulativa sobre viagem no tempo. Essa foi a primeira vez que eu li uma obra dessa autora, fiquei muito impressionada, eu não conseguia parar de virar as páginas, é uma leitura muito envolvente, a forma como ela cria os personagens e como ela cria toda a ambientação da história é muito imersiva. Foi uma experiência muito prazerosa, apesar de todo o desconforto que essa narrativa causa. Dana, uma mulher negra, escritora, em 1976, que acabou de se mudar junto com o marido para uma casa nova. Enquanto ela está tirando os livros das caixas e organizando tudo na estante, subitamente ela sente um mal-estar e percebe que foi transportada para um outro lugar. Mas conforme a história vai passando, a gente descobre junto com a protagonista que ela é transportada para o sul dos Estados Unidos durante a época da escravidão. No início da história a gente não entende muito bem como funciona essa viagem no tempo. Na primeira viagem no tempo que a Dana faz, ela desaparece por 3 segundos no tempo dela, em 1976. Ela sabe disso porque ela está junto com o marido dela, Kevin, e é o Kevin que conta pra ela, depois que ela volta, que se passaram alguns segundos do desaparecimento dela. Esses 3 segundos, em 1815, foi um período muito mais amplo. Foi tempo suficiente para ela perceber que tinha um menino se afogando no rio, pular no rio, resgatar o menino, fazer massagem cardíaca e ressuscitação e logo em seguida encontrar o pai do menino apontando uma arma para ela. E aí no momento que ela percebe que vai levar um tiro, que o cara que está apontando uma arma para ela não tá de brincadeira, ela mais uma vez tem um mal-estar súbito, desaparece em 1815 e retorna para 1976 depois de 3 segundos. E se você acha que eu estou dando detalhe demais da história, não precisa se preocupar com spoilers. O próprio livro dá o maior spoiler logo no início. Antes de começar toda essa história que eu estou explicando aqui, tem um epílogo que conta que a Dana acorda no hospital e ela perdeu o braço esquerdo. Então toda essa trama não se baseia em reviravoltas. O que mais importa nessa história é o relacionamento que a Dana desenvolve com o Rufus. Rufus é o ancestral branco da Dana. A Dana percebe que toda vez que o Rufus está passando por uma situação de perigo no século XIX, ela é transportada para o passado para salvar a vida dele. E toda vez que ela se depara com uma situação em que a vida dela está em risco, ela é transportada de volta para 1976. E essa é a única explicação que a viagem no tempo vai receber nesse livro. Que o parentesco que a Dana tem com o Rufus é o que conecta os dois através do tempo. E essas ameaças à vida dele e à vida dela é o que transportam ela para o passado e para o futuro. Enquanto em 1976 se passam alguns dias, em 1815 se passam alguns anos. E a Dana vai indo e voltando no tempo, acompanhando o crescimento do Rufus. Nos primeiros encontros da Dana com seu ancestral, o Rufus é apenas uma criança. Ele demonstra muita frustração pela forma como o pai dele trata ele. Ele tem muito medo, ele demonstra o medo que ele tem do pai dele. Mas à medida que o Rufus vai crescendo, ele vai assimilando todo aquele comportamento do século XIX. E ele começa a assimilar muitas características que o pai dele tem também. Nesse livro, a Dana chega a descrever um pouco do passado dela com o marido dela, como eles se conheceram, como começou o relacionamento deles. Mas a maior parte dessa história, e a parte mais interessante, se passa no século XIX. Todo mundo percebe que ela é diferente. Toda vez que ela é transportada, ela está utilizando calça jeans e camisa, que é a roupa que ela usa normalmente no século XX. Então, as pessoas ficam questionando pra ela, por que ela está vestindo roupas de homem? Algumas pessoas, no primeiro contato com ela, têm até dúvida se ela é homem ou se é mulher, porque ela usa calças em vez de saia. E a forma como ela mesma se coloca, se valoriza, a dignidade, a postura dela, faz com que as pessoas desse século XIX ao redor dela fiquem criticando ela, dizendo que ela é uma negra que acha que é branca. E algumas das críticas mais ferrenhas vêm dos outros escravos por causa dessa postura que ela tem. Então, para ela se integrar melhor nesse ambiente, e até mesmo para tentar evitar alguma reação violenta por parte das pessoas, ela começa a interpretar um papel de escrava. Então ela começa a falar com os brancos como se fosse uma escrava, ela começa a trabalhar junto com os negros e o tempo todo ela é bem consciente de que ela é uma observadora, de que ela não faz parte daquele tempo, de que tudo que ela está fazendo é interpretar um papel. Mas à medida que a história vai avançando, as coisas vão ficando mais tensas, a violência com que a Dana é tratada vai alterando a forma como
como ela se vê e a forma como ela se coloca na história, e produz até reflexões bem interessantes, porque em dado momento aqui ela fala, cara, é impressionante como é fácil ser escravizado. Toda tortura e humilhação acaba com a autoestima da pessoa, esse estraçalho psicológico, a submissão acaba vindo muito naturalmente. E eu encaro isso como uma crítica da própria autora ao questionamento que as pessoas fazem sobre como é que os negros se submetiam a essa forma de tratamento. E um recurso narrativo que a autora utiliza para explicar bem esse ponto de vista está no marido da Dana, o Kevin. O Kevin é um homem branco e culto do século XX. No início, ele é apenas um ouvinte do que a Dana descreve quando ela volta das viagens no tempo. Mas acontece que em algum momento aqui, o Kevin também vai ser transportado junto com a Dana, e a partir desse momento ele passa a testemunhar os fatos e, de certa forma, até vivenciar algumas coisas. Quando ele volta para o tempo dele, é notável o quanto ele está abalado por tudo que ele vivenciou. A Otávia conseguiu escrever a respeito de diversos elementos que compõem toda a questão racial e a questão da escravidão com muita habilidade. Ela não é didática, ela não cansa o leitor e ela consegue dar uma profundidade a todas essas questões de uma forma muito clara e muito precisa. Que essa leitura para mim não teve o mesmo impacto que teria se eu fosse uma afrodescendente, mas existem pontos aqui com os quais eu me identifiquei profundamente. Uma delas é a questão do relacionamento abusivo. Não é o relacionamento de um senhor de escravos que tem posse do corpo de uma pessoa negra. O relacionamento deles é muito mais emocional, muito mais fraternal. E esse relacionamento entre o Rufus e a Dana se torna intenso até o ponto do Kevin ficar com ciúmes e vir tirar satisfação. Então os sentimentos que ele tem pela Dana agridem ela, física e emocionalmente. Porque um homem branco do século XIX, dono de uma fazenda, está muito acostumado a ter tudo o que quer, a hora que quer e do jeito dele. Mas a Dana não é uma mulher do século XIX e ela se vê como alguém livre. Então vê que isso causa um conflito de interesses. Só que no mundo do Rufus, quem tem mais poder é o Rufus. Então ele vai ter o que quer a qualquer custo. Mesmo que isso signifique submeter a Dana a trabalho pesado, torturas, humilhação, entre outras agressões típicas do início do século XIX. E no final das contas, a Dana acaba sendo complacente com isso. Em parte porque ela precisa para garantir a própria sobrevivência. Em parte porque ela nutre um amor fraterno pelo Rufus. Ela não consegue ficar com raiva dele por muito tempo e sempre acaba perdoando ele. Aqui na quarta capa tem uma crítica do Los Angeles Herald Examiner que eu acho muito pertinente e muito precisa a respeito desse livro, que diz: é impossível terminar de ler Kindred sem se sentir mudado. É uma obra de arte dilaceradora, com muito a dizer sobre o amor, o ódio, a escravidão e os dilemas raciais ontem e hoje. Eu concordo inteiramente com essa afirmação e eu acredito que esse livro deveria ser lido por todas as pessoas que têm mania de relativizar escravidão. Sabe quando você começa a falar sobre todo o sofrimento que o negro teve no Brasil, aí sempre aparece alguém falando: ah, mas foram os próprios negros que vendiam os africanos. Que diferença isso faz? Esse tipo de opinião que atrapalha o desenvolvimento do diálogo a respeito disso. E o mais triste é quando você vê afrodescendentes soltando uma dessas. A pessoa precisa ter um pouco mais de informação para entender o significado das coisas, o impacto que elas têm na nossa sociedade e respeitar mais a própria história e a história dos próprios ancestrais. Eu, que não sou afrodescendente, já ouvi muito desaforo só porque o meu cabelo é volumoso e é cacheado, que no subconsciente coletivo é reconhecido como uma característica de escravo. Então eu, que não sofro, nem vou sofrer racismo da mesma forma que um afrodescendente sofre nesse país, já fico brava das pessoas virem falar besteira do meu cabelo. Eu não sei como tem gente que é afrodescendente e quer fazer de conta que racismo não existe. Sendo que a pessoa com certeza já perdeu a oportunidade de emprego ou até mesmo não ter avançado em algum relacionamento por causa de racismo. E você, o que achou desse vídeo? Me diz aqui nos comentários, me dá um joinha se gostou, mostra para os amigos, principalmente para aqueles que você acha que precisa ler um livro como esse aqui. Muito obrigada por me assistir até aqui e até a próxima!